Olá, bem-vindos ao Vida e Revista, ao caderno de notícias, política e economia. Hoje, sexta-feira, 28 de agosto de 2020. Aqui comigo, como sempre, o jornalista Felipe Lima. Olá, Sérgio. Olá, pessoal. Tudo bom? Tudo ótimo. A gente, como sempre, começa lamentando, nos solidarizando com as mais de 118 mil famílias que perderam alguém nessa nefasta e inconveniente pandemia. Exato. E vamos, sem mais delongas, para o nosso assunto. Primeiro, o Bolsonaro teve uma recaída. Ele estava indo bem, né? Tava bonzinho, tava... Bom, mas também, como eu disse, foram cutucar o bicho com a vara muito curta, né? Tocar em assunto sensível para ele, né? Como eu disse, também às vezes, né, o Bolsonaro é um ser humano, né? Quer dizer, às vezes naquele dia, É. já não estava bem, então aí eu não posso afirmar que ele retrocedeu ao estado anterior, porque também houve esse problema, ele fez uns discursos meio, chamou os jornalistas de bundões. E que morre de Covid, que é otário, não sei quem. Então eu não sei, não. Asshole! Chamou que todo mundo é asshole. Pois é. Todo mundão. Então, mas também não posso dizer que voltamos àquele estado anterior, porque a coisa antigamente era realmente, né? Mas foi uma recaída, teve repercussão internacional. Uhum. É porque não tem nada, né? O cara é um... É o que eu falo, se a gente não tem brio, não tem caráter, não tem muita coisa, então nenhuma nota de repúdio, repercussão que for, não dá nada. Para eles não muda nada, não existe desculpa, não existe... E acha que tá com a razão, e acha que o jornalista tá errado de fazer uma pergunta daquelas, entendeu? Não pode, não pode. Não pode. E daí foi legal, teve uma manifestação bacana na internet, né? Todo mundo no Twitter, todo mundo, era uma coisa assim, a bolha, né? Todo mundo perguntando aquilo, falando, etc e tal. Mas assim, daí querem comparar, o doleiro, qual que é o nome? Messer? Eu confundo com o Messi o Dario Messer, que falou que entrega, e a Globo, que entregou o dólar, mas espera um pouquinho, a Globo não preside o país, eu não votei na Globo, a Globo é uma empresa que tem que arcar com a justiça, o que for, ponto final. Com o perdão, caguei pra Globo, entendeu? Você é o presidente do país, a corrupção política é com você. Daí os caras quererem responder a uma pergunta dessa, um questionamento legítimo. Provas ali, não uma delação de doleiro, aquele tipo de coisa que a gente viu que delações tem que se ter cuidado com delações, né? Muito. Semana passada a gente viu isso com o Palocci. Inclusive. Não, então é isso, quer dizer, daí querem bater numa tecla, tem que ser respondido. Tem esse caso, Queiroz, Michele, Flávio Bolsonaro, isso tem que ter um desfecho, porque tá muito pesado, tá muito chato, tá vergonhoso, e, sabe, fica parecendo que não é nada, é muito grave, é uma coisa muito grave. Fala o que você vai falar. Eu retomo nesse ponto aí, mas antes eu gostaria de fazer uma observação sobre essa delação desse Messer. A Globo e a Lava Jato anunciaram, alardeando que era uma delação que teria um retorno de mais de um bilhão, né, de reais, etc. Então, mas isso é informação falsa, porque uma boa parte desse bilhão está em território paraguaio. Entende? Então, e o Paraguai já falou que os bens dele também estão retidos lá no Paraguai e, não, se for o caso, também não vão enviar, não, o todo com certeza não, mas talvez nem envie coisa nenhuma, porque ele tem a ver com problemas também no Paraguai. Então, esse alardeado acordo aí de delação desse Messer, na verdade, é um grande embuste, porque ele estava quebrado, a zero, todos os bens estão, como é que se diz? Bloqueados, e o Ministério Público fez um acordo com ele, dando a ele 50 milhões de reais, liberando a ele 50 milhões de reais para ele dar a tal lista que ele agora está liberando aí dos envolvidos. Tudo sem prova. Então, esse é o problema. Rigorosamente prova nenhuma, inclusive na
né? Então, na verdade, foi uma grande palhaçada, porque desse 1 bilhão não vem tudo para o Brasil, não está tudo no Brasil, e eles ainda deram a ele comprar essa lista por 50 milhões. Ele era um sujeito preso e quebrado, agora ele deixou de ser um bilionário, mas bilionário, está bem melhor que eu e você juntos. Exatamente. Né? E isso é que é a verdade, né? Agora, retomando aí o seu ponto, é aquela coisa, essas delações já deu o que tinha que dar. Realmente o Ministério Público, eu não sei como é que vai ser a situação agora, porque o Deltan Dallagnol já pediu para o Aras prorrogar por mais um ano a Lava Jato, né? Sim. Agora vamos ver o que o Aras vai fazer. Se o Aras vai prorrogar ou se o Aras acaba com essa história de uma vez, né? Se ele tem culhões para isso, né? Mas que está chegando a uma situação absurda, tá, né? Porque a gente pode até já emendar isso com o assunto do processo do Dallagnol. É uma verdadeira vergonha. Esse processo que o Dallagnol teve arquivado do PowerPoint foi uma coisa horrorosa. A maior parte dos conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público afirmou que havia motivos para abrir um inquérito sobre isso, mas votaram por arquivar porque as punições já estavam, como é que se diz? Havia, como é que fala quando passa do prazo? Prescrito. Prescrito, quer dizer. Sim. Agora, é um negócio meio chocante, porque a Lava Jato, por característica, o fato de somar crimes que às vezes não tem nada a ver, como, por exemplo, no caso aí de lavagem de dinheiro ou de formação de organização criminosa, quando às vezes é um caixa 2. Entende? Que não é lavagem de dinheiro, muito Sim, menos. não deixa de ser crime, mas é um crime, não é, mas não é lavagem de dinheiro e nem formação de organização criminosa. Mas eles fazem isso para aumentar o prazo da prisão preventiva. Não, da prescrição. Sim. Não só da prisão preventiva, mas também da prescrição, para que o tempo de prescrição fique maior. Né? E agora, quando é com eles, aí tudo bem prescrever. Esse processo do Dallagnol foi prorrogado, cancelado para outra data, 40 vezes. É um escândalo. Sim, não, é estranho. Eu acho que é muito estranho que a maneira como tá sendo tocado isso, enfim. Eu tenho dificuldade de compreender o que pode estar por trás disso daí, porque é o que você falou, é um escândalo, é uma coisa muito complicada. Não, e o Paludo também, que também havia denunciado que tinha dado propina para ele para não sofrer perseguição do Ministério Público, arquivaram por falta de provas. Mas quais as provas que tem do resto? Aí, de repente, você vai ver decretação de busca e apreensão e não sei o quê para essas pessoas nessas listas que o tal do Messi está fazendo, sem prova, mas quando é com eles, arquiva. Então, nós estamos criando no Brasil uma casta de gente que está acima da lei, entende? De gente que não... Sempre teve, né? Essa casta sempre teve, mas agora parece que ela está se ampliando para peixes menores, eu não sei bem. Pois é, e quando a coisa aperta, sempre tem um Fachin ou um Fux. Um Marco Aurélio, um Fux. O Marco Aurélio. Não, o Marco Aurélio eu acho que ele caducou. Nessa última aí dele, eu só posso chegar à conclusão que ele caducou. Mas o Fux e o Fachin são de carteirinha, lavajatistas de carteirinha. Qualquer coisa que cai lá, eles votam a favor da Lava Jato, seja o que for. Sim. Né? Inclusive, nesse julgamento, esse caso aí do Banestado, que foi cancelada a sentença do Moro e retornou para a primeira instância, o Fachin votou contra. Quer dizer, uma coisa. E a Carmen Lúcia também, que é outra, né?
Então, quer dizer, nós estamos criando uma casta de gente que se julga acima da lei e que usa métodos que não estão previstos na lei ou abusa do que está previsto na lei para atingir seus objetivos, muitas vezes de caráter político, como muito bem ficou provado na questão da denúncia do Palocci, não é? Que foi divulgada dias antes do primeiro turno, fez aquele escândalo. Teve interferência, é impossível negar. Sem dúvida nenhuma. Depois, agora, se chegou à conclusão que ele não apresentou prova nenhuma, se baseou em notícias de jornais e cancelaram essa denúncia. Né? Mas efeitos nefastos que o vazamento da Lava Jato que ocorre, né? Como é que se diz? Ocorreu e os efeitos agora já são irreversíveis, né? Que foi a eleição do Bolsonaro e um mês depois da eleição do Bolsonaro, o Moro se torna ministro do Bolsonaro. Então, quer dizer, é uma lambança de propostas. É tudo muito escrachado, né? Estratosféricas, né? Então, quer dizer, é realmente uma situação muito ruim. É pena que a coisa seja assim. A Lava Jato poderia realmente ser um elemento de limpeza, de melhoria do processo político e combate à corrupção. Mas fazendo o combate à corrupção ao arrepio da lei, eles estão, na verdade, contribuindo de forma negativa, né? E contribuindo para a demonização da política, o que também não é bom, porque não é saudável, não é saudável. Sem política, o que sobra? É a barbárie. Perfeito. Então, ruim ou bom, é preferível nós termos o processo político, né? Resolver as coisas a nível da política. Sim, como sempre foi. Então, quando vem os outsiders, né, isso é um sintoma do que virou o país. A classe política não é flor que se cheire, eles não fazem nada para que essa ojeriza que se criou em volta deles, essa demonização, de fato houvesse e haja. Mas é o que você falou, devagar com andor, porque não precisa-se da política, a política é uma coisa maravilhosa. Tá? A política não é essa, né? Você tem que estudar a política, conhecer a política, ver como funciona e tudo que ela permite, para onde ela leva, é fascinante. Agora, não há dúvida de que os nossos políticos, em maioria, acho que eu posso falar, eles não ajudam para esse entendimento. Agora, esses outsiders, a gente vai falar de Witzel, a gente vai falar de Bolsonaro, o próprio Dória, que goste mais, goste menos, figuras que, diversos outros outsiders que pintaram com a nova política, que não existe, também a verdade é essa, não se dá para governar sem coligação, sem fazer política e jogar. O Bolsonaro está vendo isso, está fazendo, e todos os outros estão vendo, estão fazendo, e os que estão dizendo que não estão fazendo estão sendo presos, como é o caso do Witzel. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Então, há que se tomar cuidado também com essa gente que vem prometendo que eu não jogo esse jogo. É mentira. Entendeu? Que nem figura falar que não, eu sou ateu. Na sociedade que a gente vive, dizer que é ateu é complicado. Então, você sai encoxando a sua mãe, sai sem você não segue valor nenhum, você não acredita em nada, você não tá nem... Não é, a gente vive numa coisa que o jogo é esse, né? Os moldes judaico-cristãos nos fazem o que a gente é. E a política é igual, então não tem como você fazer esse jogo fora da caixa. Não existe isso. Então não caiam nesse papo e tem que tomar cuidado. Tudo isso nasce com essa demonização da política, é o que você falou. Só para fechar com chave de ouro, antes da gente passar o vídeo, que não está aí na pauta, porque sim, foi o passamento dele correu, eu mandei para você, né? Mas eu não incluía na pauta porque foi o. Né? Mas, para fechar com chave de ouro, o Deltan Dallagnol entrou com um processo contra o jornalista, como é que chama? Reinaldo de Azevedo. Né? E saiu a primeira decisão do Tribunal de Primeira Instância no Paraná, e adivinha qual foi a sentença da juíza? Olha, eu não li, mas eu acredito que seja não, é para adivinhar. Dallagnol, né? É para adivinhar. E, sim, a favor do Dallagnol. Até aí, não há nenhuma surpresa. Sim. Não há nenhuma surpresa. Uma juíza de primeira instância no Paraná, né? Isso ainda vai percorrer o famoso trânsito em julgado. Então, quer dizer, é muito cedo para, seja Dallagnol cantar a vitória, ou seja, para o Reinaldo de Azevedo ficar triste. Mas a nota que merece destaque disso aí é o seguinte:
Um jornalista, que o Reinaldo de Azevedo não revelou quem foi, ligou para ele e avisou de que havia saído essa sentença de antes que o próprio advogado do Reinaldo de Azevedo soubesse. Ou seja, houve um vazamento, houve um vazamento da decisão do juiz, da juíza, né? Nem o advogado do réu teve acesso a essa informação antes de outros membros da imprensa, certo? Então, você veja que nível, quer dizer, continua esse processo de vazamento dentro da Lava Jato. Sim, e isso existe em toda instância, entendeu? Dentro de Lava Jato, fora da Lava Jato, que o contexto aqui é esse. Mas existe, sempre houve, né? As operações policiais vazam, tudo vaza, é isso. E o seu sósia, eu não sei se a gente já falou isso, o Assange, que eu acho vocês parecidíssimos. Ele tá mais acabadinho. Ele vive disso, ele viveu de vazamento. Hã? Ele tá mais acabadinho, eu acho. Não, ele passou por poucas e boas. Foi desgastante, né? E também aquela barba meio... sim, depois ele virou uma coisa profética, né? Uma barba profética, isso envelhece muita pessoa. Mas é razoável supor que o Deltan Dallagnol teve um acesso privilegiado, né? À sentença. Sem dúvida, sim. E aí vazou. Quer dizer, é uma situação... Não, é o fora de controle, é o que você falou, a situação é um fora de controle. Isso vai ter que ser enfrentado em algum momento, quando usarem da pessoa errada, né? E será. Né? Por enquanto, prenderam lá, prenderam cá, prenderam Lula, não sei o quê, Michel Temer, blá, 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 Witzel, tariri, parará, mas uma hora vão mexer com quem talvez não deveriam, então aí nós vamos ver. E quanto ao Witzel, eu vou ser franco com você, eu acho o Witzel abominável. Eu acho uma figura tétrica, uma figura abominável, né? Eu não votaria no Witzel nem com um canhão nas costas. Sim. Mas, porém, however, né, nevertheless, eu preciso... O cara foi afastado sem sequer ser ouvido. Sim, um golpe de pena foi lá e afastou ele, uma canetada. Então, quer dizer, é preocupante, né? Eu nem sabia que era possível uma coisa dessas. Eu achei muito preocupante exatamente isso. Eu não sei se você viu que o Ministério Público pediu a prisão. E era mais descabido ainda. O juiz não deu a prisão, mas deu o afastamento. Sem sequer ouvir a pessoa. Sim, não, e é completamente exótico, né? Acho que o termo que eu li por aí é isso, é bastante exótico, uma decisão monocrática afastar um governador eleito. Isso aí abre um precedente perigosíssimo. Então, de novo, ninguém aqui tá usando o termo que se fala passando pano para Witzel, nada disso, que é uma figura horrorosa, faz parte desses outsiders que tem que ser banidos da política. Porém, a gente também tem que ser justo e a velha história. Não adianta a gente comemorar aqui, porque daqui a pouco estão batendo na nossa porta, levando a gente. Não é assim que funciona, não é uma decisão... Eu acho, eu não sei. É que eu falei, eu nunca já tinha visto alguma coisa parecida de um cargo executivo eleito ser afastado dessa maneira, sem processo, sem nada. Eu achei... Nunca ouvi falar nisso. Bom, eu acho que isso vai ser revertido. Mas, eu também acho, que não... Mas a gente não pode deixar de salientar. Isso é um absurdo, né? E outra coisa, tá tudo ainda assim, em termos de investigando. Sim. Aí você afasta um governador de estado. E no caso do Flávio Bolsonaro, que só falta o Queiroz confessar, ou ele... não acontece nada, é muito louco isso, né? Não acontece nada. Ainda foro privilegiado para o infeliz. Quer dizer, é um negócio assim que está cheirando profundamente mal, entende? É como eu estou falando, é um sistema que uma hora vai, como diz você, vai acontecer algo
que realmente vai ser tão grave que aí nós vamos ter que enfrentar esse caso, como é o caso quando você está falando. Daqui a pouco batem na porta da gente e levam a gente sem sequer falar nada. Nós estamos indo para um estado policial e ditatorial. Sabe Kafka, o processo? Né, sim, sim. É um pouco disso. Não, você errou. O Kafka. O Kafka. Como diz o nosso saudoso ex-ministro. Nossa senhora, o Kafka. Pois é, então o Franz Kafka foi muito feliz o processo, é exatamente isso, né? Indo para uma coisa desse tipo. Aliás, nós estamos indo para Orwell e para Kafka, né? Nós estamos bem na... Estamos, um pouco de Huxley também, tá bom o negócio. O negócio está indo maravilhosamente bem, né? Mas é isso, a notícia que aconteceu hoje também, de embalo, o pastor Everaldo, que banhou, batizou o Bolsonaro nas águas do Rio Jordão, também ex-candidato, ficou conhecido aí porque participou das eleições, uma figura horrorosa, também, né, e foi preso, o presidente do partido, esse aí foi preso. Agora, isso é interessante, só fazer uma pequena comparação, guardada algumas proporções, o cuidado que a gente tem que ter ao essas figuras, né? A gente também tem que recorrer agora a Flor Delis, que eu não sei se é Flor Delis ou Flor Delis. Flor Delis. É tudo junto, Flor Delis. Que coisa maravilhosa. Eu leria Flor Delis, né? Dela tem mais cara de Flor Delis, que de Flor de Lis não tem nada. Então, assim, figuras maravilhosas, e é isso, é abençoado, iluminado, pastor, não sei. Muito cuidado com né, os falsos profetas que mais tem por aí. E é uma gente que tá aí, tá ganhando cada vez mais voto, mais força, mais bancada. Então, acho muito bom que aconteça um pouco disso para ver se algumas pessoas acordam e veem o perigo de se endeusar nessas. E daí você vê que ninguém, os ditos cidadãos de bem, cristãos, família tradicional, são os piores. Então, muito cuidado com isso aí, porque... Não, você chegou a ver o vídeo? Eu nem vou pôr, eu não pensei em pôr aqui, porque é um vídeo, né, que não é... Eu não sei se, qual vídeo? No YouTube da gente pôr o vídeo aqui, mas um vídeo dela, menino, um vídeo promocional. É uma montagem? Não é montagem, mas fizeram vários... Eu sou contra o assassinato, o aborto, o marido morto aqui 30 tiros. Não. Ela é um promocional dela. Não, esse eu não vi. Veja de coisa, ela canta. Batizada no fogo e não sei o que. Que não tem vergonha de ser crente pentecostal. Olha, uma coisa assim que é inacreditável. A gente cai num negócio desse, ainda dá dinheiro. Não, e assim, você vai me desculpar, a mulher tinha 50 filhos adotados e tal, o pessoal achando isso lindo. Aonde isso é lindo? Não é saudável, não é? Não, seria lindo se ela tivesse o mesmo cuidado com os 40 filhos, sei lá. Mas eu digo assim, mas não é estranho, você vai me desculpar, uma coisa não é... é no mínimo, se o camarada tem 180 gatos em casa, ele gosta de gato. Pera um pouquinho, já passou do limite do eu gosto de gato. Entendeu? Porra, eu adoto criança, legal. Brad Pitt adotou 4 crianças, vá lá. Mas, porra, se adotar, se acham 50 filhos, 40, que seja. Não bate as coisas, é muito estranho. Quem que foi? Como é que funciona? É uma família, isso é uma tribo. Exatamente, é uma coisa. Daí você vê, é bizarro. Uma outra reportagem que fizeram mostrou que 8 ou 9 dos filhos tinham acomodações e refeitório X. O restante, 40 restantes, não comiam a mesma comida. Cachorrada, que se vire. Ou seja, não eram exatamente filhos da mesma... e daí umas baixarias, e tinha caso com o ex-marido era filho, era namorado da filha, e cara, nossa, que lama, e tudo vai ter essa frase horrorosa. Pois é, ela vai pro fogo mesmo, mas ela sabe de onde, né? Não, é o fim da picada. Bom, vamos mudar um pouco. Vamos mudar um pouco a retórica. Vamos lá para o Bolsonaro e o Guedes. Ah, meu Deus do céu. E aí, quanto tempo mais se dá para o Guedes?
Bom, o Guedes é uma sinuca de bico, porque o que ele vai fazer? O Bolsonaro já percebeu que dar dinheiro para o pobre dá É o voto. caminho do sucesso. É o Ele caminho do demorou para sucesso. perceber. Se ele fosse mais atento à política, ele veria que o PT Não, não é ficou que 16 anos no poder por causa disso. exatamente. Só que ele estava naquela do Guedes, que era o posto, era, né, o posto Ipiranga, e não sei mais o que, piriri pororó. E ele confiando de que o mercado ia ficar muito feliz com o Guedes lá. Só que agora também ele percebeu que pobre não se interessa por mercado financeiro. Tá nem Cotação de aí para dólar. isso. Não se interessa por cotação de dólar, quanto de exportação ou de importação o Brasil faz. Quer dizer, o pobre interessa se ele pode comprar lá o feijão com arroz dele, né, e dinheiro para pagar as contas. É isso que o pobre se interessa. Né? Hum. E ele deve ter forçado a barra para o lado do Guedes, falou: "Você vamos ter que fazer isso aí, papai." Aí aquele bom coração, né, que o Guedes tem, um homem realmente assim, Sim, homem do povo, humanidade, homem que se preocupa, homem bom. um solidário com a humanidade, aquela coisa, descobriu essa forma maravilhosa. Ó, eu tiro o farmácia, Não, isso aí eu li, isso aí eu achei tão triste, cara. eu tiro as deduções do imposto de renda, né? E também posso também criar essa maldita CPMF, não sei o que, aí dá, né? Só que aí o Bolsonaro ouviu alguém falar que não adianta tirar de pobre para dar para paupérrimo, né? Sim, Que o resultado não vai ser o que ele bom esperava. eleitoralmente. Aí ele dá aquela porrada em cima do Guedes, né? E também parece que o Guedes se adiantou em divulgar essas soluções antes de falar, né, de combinar com o Bolsonaro. Né? Então, então levou aquela trauletada do Bolsonaro e tá, e agora, acho que o prazo deve estar vencendo, acho que eram 3 dias que ele deu para o Guedes tentar uma solução. Ah, sim. Então, não sei que solução que o Guedes vai apresentar. Não tem. O Guedes já não tinha plano. Como diria minha esposa, eu acho que o Guedes não estoura champanhe esse ano, entendeu? Ele não vai Não, cortar o peru. de Não vai, duas a não vai, uma. não chega até o fim do ano. Ou ele relaxa, né? Ou ele sai, porque não vai dar para ele manter. Mas ele, conhecendo o ego dele, é uma figura extremamente arrogante, aquela coisa toda, eu acho que ele não vai baixar a cabeça só para estar lá. Ele vai sair por cima, ele sabe também do peso que ele tem, já falou disso aqui. Com o Moro, a gente aprendeu que ninguém é substituível, que ninguém derruba o governo, mas ainda assim seria um baque tremendo e deixaria o Bolsonaro com a cara de Palermo. Mas esse cara não era o casamento ideal, não era aquela coisa toda, não ia domesticar o animal, que o Guedes falava, o seu Bolsonaro, nada deu certo. Então seria interessante de ver, mas não colocaria, acho que, em risco o governo. Agora, eu acho que ele não chega no fim do ano. Agora, essa questão, por exemplo, da farmácia popular, né, que eu me atentei, e daí o argumento é que contempla todas as pessoas e não só as mais pobres. Eu acho que esse pensamento é muito complicado. Isso demonstra muito o problema da diferença do bem-estar social europeu, por exemplo, e do Brasil. Ainda que aqui a gente tem uma coisa maravilhosa que não tem em nenhum lugar do mundo nas proporções que tem aqui, que é o SUS, que de fato... Eu estava lendo outro dia uma coisa que se Breaking Bad... Já assistiu Breaking Bad? Não. Mas sabe qual que é aquele seriado Sim, do professor? sim. Tem um câncer, precisa virar dinheiro, o cara vira um maior traficante. Falou, no Brasil não ia dar certo, porque ele seria operado pelo SUS. Ele não precisaria ganhar dinheiro, não precisaria traficar droga, acabou o assunto. Então teríamos Breaking Bad no Brasil. Ou seja, o Brasil tem isso. Mas no caso específico da farmácia popular, que é até é acessível a todo mundo, isso é que é bom. Entendeu? Você tem direito a dinheiro. Eu acho errado que a gente não possa ter direito, que a gente tem uma condição melhor, a gente está longe de estar na linha da pobreza, mas você paga imposto, eu pago imposto. Isso eu acho que é parte do retorno, que muito pouco perto do que deveria ter. Saúde, educação, segurança. Isso é um pouquinho da saúde, né, no campo da saúde, que a gente tem direito, porque a gente paga imposto também. Então, você concorda que é um retorno que me parece viável, que a gente tem acesso a coisas como a farmácia popular. Então, não é porque só pessoal realmente, sei lá, bolsista e pensionista, etc., tem direito. É errado esse pensamento, mas é o argumento que ele usou e que não é eficaz, etc. e tal. Mas me parece errado pensar assim.
Mas o Guedes tem um enfoque equivocado, porque o Guedes fala de que 10% da população do Brasil fica com 50% da renda. Nesses 10%, que fica com 50% da renda, que é uma renda entre 3 e 10 mil reais, estou eu, você, sua mãe, sua mulher, os parentes, a parte da classe média está aí. Agora, ele só arranja soluções que vão afetar esses 10% que tem 50% da renda. Agora, o 1% que tem 30% da renda, ele não quer mexer. Uhum. Entende? Aí nós estamos falando de gente que ganha milhões. Sim, sim. E que não são poucos. Não é classe média. E outra coisa que o Bolsonaro também percebeu é que a classe média votou nele. Então, se ele fizer isso agora, ele vai perder os votos da classe média. Aliás, ele só não está com 10% de popularidade porque houve uma inversão entre a classe média que o apoiava e os pobres que agora, depois do auxílio emergencial, substituíram. Perfeito. Perfeita leitura. Né? Agora, inclusive ele deve estar ele jamais vai reconhecer isso, mas ele vai dar graça, ele sempre vai dar graças a Deus dessa pandemia, porque foi essa pandemia que permitiu criar o tal orçamento paralelo, o tal do orçamento de guerra, que permitiu esse dinheiro que está indo para o auxílio emergencial e etc. e tal. Por quê? Porque se não fosse isso, ele está preso no teto de gastos, que é o caso desse Renda Brasil que ele quer mudar de nome, né? Que na verdade é o Bolsa Família. Sim. Mas ele o Bolsa Família está preso no teto de gastos, né? Uhum. Então, e o auxílio emergencial foi dado uma permissão especial do Congresso para se criar esse orçamento paralelo chamado orçamento de guerra, que está nem aí com o teto. Gaste-se o que precisar gastar para evitar uma tragédia social no Brasil. Então, ele nunca vai admitir, mas para ele foi fundamental, porque se não tivesse havido a pandemia, nós estaríamos nesse estado do negócio do teto de gastos e com uma recessão brutal, né? Mesmo sem a pandemia, já vimos mal a economia em 2018, nós estaremos agora numa recessão brutal, né? E ele está antevendo, né, está vislumbrando que 2021, sem o auxílio emergencial e tal coisa, se não houver alguma coisa para manter esse auxílio, pelo menos a parte mais pobre, a coisa vai ficar brava e vai chegar em 2022 uma tensão muito grande, se chegar, né? Então, é isso. Agora, eu não sei o que o Guedes vai fazer. Ele está um pouco agarrado ao cargo, né? Então. Aguardar, mas eu acho que ele não estoura champanhe. Eu faço essa aposta pública. Eu também acho que não. Ele está no mesmo caso do Moro. O Moro também estava agarrado no cargo, né? Aí o Bolsonaro forçou, até que chegou numa hora que não deu mais, né? Então, parece que o Bolsonaro liberou uma quantia aí para obras, a revelia do Guedes. Isso já é um sinal, né? Não, isso vai começar cada vez mais, ficar a fritura. Essa é a chamada fritura bolsonarista, assim funciona. Ele aumentou a temperatura da fritura sensivelmente esses últimos dias. Então, não sei, o Guedes não me parece ser uma pessoa de muitos brios, né? Então, ele vai ter que chegar naquela hora que nem o Moro chegou, né? De ele ser desautorizado, assim, em prosa e verbo. Sim. E essa gente não vai pestanejar duas vezes para fazer isso. Então, agora, o que eu vejo a diferença para se comparar com o Moro é o governo tá navegando em bons momentos. Você vê que a aprovação dele, aprovação não, né? Mas aquele último Datafolha deve ter deixado o Bolsonaro nas alturas, né? Para eles ali. Quer dizer, nada que. Não, mas para eles aquilo é bom demais. Terço, né? Sim, nada que fuja aquele 1/3 que o apoiava. O importante sim, que eu. Mas assim, tá melhor. Eu jamais. Aqueles números me preocuparam. Eu falei, como assim?
Era o momento de Sim, falar, não, esse homem, a gente não tem um ministro da saúde, como ele não tem culpa das coisas? Então, não, quer dizer, acho que não, né? ele deve ter, Né, então, porque ele não caiu como provavelmente cairia se não tivesse sim, havido auxílio emergencial. Então, isso sim. exato. E ainda está mantendo Mas, aquele, né, um agora sim, terço o Witzel mais ou sendo menos, um preso, terço não, contra, um sendo terço a favor. afastado, é uma vitória para ele. Isso aí, o Witzel se tornou um algoz do Bolsonaro, embora tenha sido eleito nessa onda, se tornou. Então, assim, é vitória. Então, ele está no momento ali que está confortável para ele. Então, para o Guedes, abandonar o barco agora é diferente do Moro quando abandonou, que o governo estava quase. Falava-se de impeachment. Hoje em dia não se fala, né? O Rodrigo Maia recebe um por semana e põe na gaveta. Agora, se naquele momento não deu certo, agora dá menos ainda. Então, eu acho que os humores em Brasília estão mais. Estão acolhendo melhor o governo do que estavam no momento do Guedes. Com Desculpa, do Moro, certeza. na saída do Moro. Então, para abandonar o barco, talvez ele possa ficar um pouco mais falando, não tá tão ruim aqui, dá para ir levando, entendeu? Agora, é o que você falou, vai depender do quão inarrável vai ser a fritura, vai ser a passada por cima, né? Vamos ver. Ademais, o mercado já deu por vencido que o Bolsonaro agora está preocupado com a eleição e acabou. Então, mesmo a saída Aliás, você viu vai hoje, eu acho que ele publicou que ele não se meterá nas eleições municipais. Você viu no essa? primeiro Ele turno. tweetou isso. Foi hoje. No Não, primeiro turno. Bom, tem isso. no segundo Mas turno, já é provavelmente. alguma coisa, me pareceu. Provavelmente, mas me pareceu salutar que ele se mantenha assim. Ele não vai se Provavelmente que ele não queria comprometer. apoiar. Não, e também ele Claro. não quer se comprometer. Ele vai analisar o resultado do primeiro turno Sim. para ver em que medida ele está bem ou mal, né? Porque se deu uma assim, né, saída pela esquerda de forma muito nítida, ele aí talvez dê uma recuada, né? Uhum. E o mercado já, se o Guedes sair, não vai acontecer nada. Pode ter certeza que. Sim, também acho. O mercado também já sabe que eles estão vivendo uma bolha de ilusão, que eles estão completamente descolados da realidade, que um dia isso vai, né, explodir. Então, é isso aí. Mudando um pouquinho, o coronavírus está produzindo reinfecções. É o que parece, né? E isso é bastante preocupante, porque até então. Mas eu tenho. Novamente, eu não quero ser negacionista, mas me parece estranho que só agora isso. Perceba-se isso depois de tanto tempo. Só aconteceu agora, não tem que ver o quanto isso não é um caso isolado. A gente está falando de um caso, aparentemente, e tal, né? E é preocupante, mas agora, se de fato for, é o que eu falo, por que só agora, né? Não dá para saber que Estranho, mudou né? a decodificação do vírus e tal, mas é terrível Não se se tem for muita, algo assim. não se tem muita certeza ainda, por exemplo, se seria o mesmo vírus que está reinfectando. Não se tem certeza se são mutações do vírus que conseguem uma reinfecção. Não se sabe se mesmo reinfectado, porque parece que os reinfectados, mas já houve casos de reinfecção na Alemanha, parece, nos Estados Unidos também, até aqui no Brasil há notícias. Então, mas parece que quem foi reinfectado não desenvolveu sintomas. Então, pode ser que mesmo a pessoa reinfectada, mas não há problema no sentido de desenvolver a doença. Né? Está tudo muito insólito ainda. Mas, enfim, quer dizer, também uma vacina não é exatamente a panaceia que vai, como se diz, resolver todos os problemas. Né? Perfeito. Ainda vamos ter que analisar isso com calma. Né? O melhor é tomar as medidas, né, de precaução. Né? Sim, mano, continuar, use máscara, não evite aglomeração, não lave as mãos. É o arroz e feijão, já virou arroz e feijão, todo mundo já sabe de cor e salteado. Uhum. E se puder ficar em Exatamente. casa, fique, evidentemente, mas eu não posso ser hipócrita de falar, não saiam de casa, porque eu tenho saído para fazer o que preciso fazer, enfim. Mas eu me cuido no Não, máximo possível. ninguém pode ficar 6 meses sem sair de casa. Exatamente. Ainda mais, no meu caso, por exemplo, eu moro sozinho, eu vivo sozinho, não tem ninguém para. Sim, Eu de preciso fazer sair compra para para comprar ti. as coisas, para resolver. Claro.
Mas eu saio com máscara, etc. Lavo É, as mãos. exatamente, é manter o cuidado Não é e com vamos ver isso sapato. daí como vai ser, se vai de fato estar reinfectando, foi um caso específico, que isso ainda vai ser desenvolvido e por enquanto acho que não é uma coisa para a gente se desesperar, mas de ficar atento, né? Um sinalzinho amarelo ali. O que já Uhum. tá ruim pode piorar, a gente já sabe disso. E falando em máscara, o tal do, vamos dar uma puladinha aqui, o desembargador, né, o Pois Siqueirinha. é, Siqueirinha, justiça foi feita, me parece. Se bem que justiça foi feita em partes, né? Porque que maravilha. Bom seria se corta o Não, salário desse homem, gente. pois é, não, ele está afastado que provavelmente ele não vai chorar por causa disso, né? Porque ele vai Não, estar sem trabalhar. Com o é. salário normalmente. E na pior das hipóteses, que ele realmente seja punido, o pior que pode Ele vai, acontecer ele vai ser aposentado. é aposentado com o meu salário. Não, é isso, é maravilhoso. É maravilhoso. É o Brasil sendo o Brasil, não tem nem o que falar. Eu falei, justiça foi feita porque poderia ser pior, daquela sensação de impunidade dele. Não, ele não sei o quê, vida que segue. Pelo menos rolou uma unanimidade, né, de decisões e que mais? E aí, enfim, e a história é essa. E o que demonstra também que ele não é bonzinho da cabeça é que em 30 anos de carreira, ele já foi alvo de 42 representações. Ou seja, não estamos falando de um lorde, né? Não estamos falando de um bastião dos bons costumes e da boa educação e da boa vizinhança. Então, quer dizer, é um mau caráter convicto. Agora, Sim. é o que você falou, é mais aquela questão do brilho, que provavelmente ele não tem, do tipo, puxa, sabe, as pessoas dignas ficariam, porra, que fui afastado, que vergonha, não sei o quê. Para ele, Oh, deve estar sem máscara, andando por aí, ótimo que não tem compromisso, sabe, assim, torcendo para ser aposentado compulsoriamente. É pois é, isso. esse é o nosso país, esse é o nosso país. E o caso do PM também que pisou no pescoço daquela mulher, né? Sim, Foi eu indiciado, fiquei. Aham. E mas demorou, você viu o tempo que indiciado por, demorou para ele ser afastado? pois é, não, É, mas por abuso de indiciado autoridade, começa por por uso aí. de autoridade, quer dizer, Não ele que foi tentativa de homicídio, né? é uma tentativa de homicídio, né? E fica essa situação, quer dizer, O então que me você. preocupou é que ele foi transferido logo depois dos acontecimentos para o Campo Belo, que é aqui do lado. O cara estava circulando minha região aqui. Uhum. Então ele estava aqui na 12º Batalhão, que é bem perto. Eu descobri lendo sobre ele. Mas é o que você falou, é muito eufemismo, né? Até por chama abuso de autoridade. As Abuso coisas de são. autoridade. Mas de qualquer maneira foi. E é isso, outro que continua recebendo salário, etc. E, tal. E como se fosse fazer um levantamento de todos de anos de abuso de PM, casos filmados, não é? De registrado, flagrantes. Quem que de fato está conferindo se a pessoa? A pessoa vai, eles transferem ali, você recebe seu salário, você fica fora de perigo, faz o servicinho do escritório, daqui a pouco você volta. Você acha que daqui a 2 meses vai estar alguém conferindo o que aconteceu com esse cabra? Não vai. Então, quer dizer, é muito disso acontece também, a gente não sabe, a gente perde, as coisas se perdem, a gente vê na hora, fica chocado, acha um absurdo, mas dentro da corporação vai se. Não, passa para cá, transfere para lá, muda de ambiente, não sei o que, depois volta, e a gente não sabe o fim das coisas, entendeu? Esse cara tinha que estar preso, sabe? Um cara que tinha que estar falando, não, o senhor não é digno de estar na polícia. Isso não é uma atitude, é uma coisa que é cortar o mal pela raiz. Aí fica essa coisa de processo interno, investigação. E esse é um caso, diversos casos de abuso. Não pode acontecer, gente, não pode. Polícia tem que ser firme, tem que atuar. Não dá para. Bandido não tem cartão de visita escrito bandido, tem que estar atento o tempo todo, mas tem que ser profissional, tem que ser bem treinada, não é isso. Então, só que é isso, é uma impunidade, que era assim, que era não, por mais que tenha perdido o processo, é uma impunidade que eu tenho certeza que daqui a pouco, se a gente for atrás, ele vai estar trabalhando ou nas ruas ou em algum lugar e vai ficar por isso mesmo. Ninguém sabe quem é, ninguém sabe a cara dele, é vida que segue. É, e não, até quem é ele, eu sei, né? Como é que é o nome dele? É João Paulo Servato.
Sim, mas concorda que amanhã cedo a gente não se lembra mais. Ah, sim, daqui a um ano, quem que Né? lembra quem jogou Pois é. E fica essa coisa, quer dizer, é igual o caso de Paraisópolis, lá morreram 6 pessoas, 6 adolescentes, etc. e tal, e aquela situação, e chegaram à conclusão que não, foi tudo normal. Foi uma ação da polícia que é o fim do Normal. mundo. Coisas do coisa. E o Mourão, que também parece que agora também não consegue mais fechar a boquinha, né? Doido. Ele, como é o tal do presidente lá do movimento, né? Da Amazônia, não sei o quê. Ele tá por dentro, né, dessa. Ele agora chegou à conclusão de que o acordo com a União Europeia corre risco, está vazando água. Esse acordo, a persistir essa situação, pode jogar fora o acordo, porque não vão fechar. Precisa de todos os países da União Europeia concordarem. Então, quer dizer, então, Holanda, Já é difícil. Noruega, própria Alemanha, não vai concordar com essa de perseguição a índio, exploração de terras de índios, derrubada de né, coisa, incêndios, etc. Coisas e tal. medievais, né? Coisas, sabe? Perseguição de índio. A gente já passou essa Não, fase há 500 anos. resolveram comprar aqui a porcaria daquele satélite que vai fazer o mesmo serviço que o satélite do INPE faz, só para eles ficarem de que os dados estão corretos. Né? É uma coisa assim, eu não sei, sinceramente não sei. Parece que estão trocando também por militares, né? O comando lá do combate ao desmate na Amazônia. É um governo muito atrapalhado e um governo que não, né, as repercussões do que ele faz aqui no exterior. Ele acha que ele está. Aliás, o governo só vai cair na real se o Trump perder a eleição, que tudo leva a crer que parece que sim, né? Vamos torcer firmemente para que isso aconteça. Bom, não sei se. Eu tô acompanhando menos qual que é o nome? Qual que é o nome que eles fazem lá? Teve a Democrata e agora a Republicana. Convenção. A Democrata foi uma delícia de ver, acompanhar. A Republicana, passei por cima ali uma notícia e outra, mas é uma baixaria. Você vê as pessoas que estão falando, os convidados e os presentes, os palestrantes, demonstra assim a baixeza. Dentro do próprio partido falta apoio para ele, essa é a história, né? Sim. Então eu não, ele quer convencer que ele agora combateu bem a Covid-19 a favor das mulheres e da igualdade racial. Então não é. Eu não sei quem que se convence disso, mas bom, tentam fazer isso com o Bolsonaro também. Os fanáticos. Não, digo assim, mas quem que já não, quem acha que não e fala, é verdade, né? Quem muda de opinião? Ninguém. Então, não sei até que ponto isso vale alguma coisa. O negócio é esperar para ver, né? Então, os focos de incêndio continuam e o nosso amigo Mourão acha que não tem problema. E me preocupa, porque eu sempre tento ver o Mourão como a saída mais óbvia para isso tudo, uma pessoa razoavelmente mais decente, mais íntegra, mais competente, mais razoável do que o presidente, né? Porque ele é o cara que vai assumir. Mas quando ele começa também a arranhar a marcha, aí me incomoda um pouco também. E não dá para esperar muito, né? Porque você pega também o que ele já falou em época de eleição, antes, depois, ele também soltava umas bem dignas de espanto. Então, quer dizer. E não está na pauta, mas saiu hoje de manhã também, que confirmaram, né, que o DNA do tio realmente bate com o do feto daquela criança, né? Eu não vi sobre isso. Saiu essa. Bom, mas precisava? Bom, precisava, né? Para você condenar a pessoa. Agora temos uma confirmação científica de que ele é o pai da criança, né? Esse cara também. Agora vamos ver. Aí um camarada desse, pelo
menos isso, aí é a justiça. Um cara desse provavelmente não vê mais a cara da rua não tão cedo, assim, num caso desse. Espera-se que não, Por né? ser Porque pobre, por ter tido toda essa comoção em volta, quer dizer. inclusive por ter feito isso com menor, né? Então, mas não sei não. Sim, Não sei, sim, sim. de repente, né? Acha-se um erro na investigação. Já é o suficiente para toda estaca zero. Bom, e teve o caso também do Sleep Giants, que nós comentamos semana passada, que o Intercept Brasil, o juiz é cunhado do tal do De Flávio um militante, Azambuja né? Martins, que é conhecido pelo pseudônimo de Flávio Morgenstern, né, que é um influenciador bolsonarista nas redes, dono de página de extrema-direita, chamado Senso Incomum, com certeza. Né? Então, você vê, como é que pode, gente, não há punição, como é que pode um juiz resolver a investigação sem indício de crime, simplesmente porque ele está incomodado, é um dos acusados, né, pelo Sim. de receber essas como é que fala? Publicações de comerciais e anúncios e tal, do governo, com dinheiro público, né? Sim. Então, o juiz pega e abre uma investigação e também não acontece nada, não vai ser repreendido. Não Né? acontece nada com ninguém. Essa é a história. O Twitter entra na história querendo que eles revelem dados e o escambau. Quer dizer, é preocupante, de novo, é o que você falou, é o aparato da justiça tá solto por aí, você não sabe, é um delegadinho do interior de não sei aonde, um juiz que dá uma assinada e tal, quando você vê. Então, assim, é perigoso, mexer com o sistema é uma coisa perigosa, infelizmente a verdade é essa, porque as pessoas têm poder, até que se vire alguma coisa, eu volto a usar o exemplo, estão batendo na nossa porta, entendeu? Até que se prove qualquer outra coisa. Então, eu me preocupo de você ver que a justiça é isso, cada um pensando de um jeito, vale, né? A justiça tem que se respeitar, e é preocupante, é preocupante. E também, como diz, né, houve uma decisão do STF para que o Google, né, libere tudo quanto é informação referente a Maria. Sim. Protestou, etc. e tal, mas decisão do Supremo não cabe mais recurso. Né? Pode, aliás, no seu próprio Supremo. Né? Uhum. Mas é coisa, eu acho assim que o limite da liberdade de expressão está na lei. Né? Porque a lei, a Constituição, garante o direito de livre expressão, mas não o anonimato. Então, Sim. essa anonimato do que você está falando, ainda mais se você está falando algo que está destruindo reputação, que está incitando o anonimato é o ódio. problema, que você não pode agir legalmente diante, porque é isso, você tem direito de falar o que você quiser, eu tenho direito de me ofender ou não me ofender, eu tenho direito de correr atrás, é isso, o jogo é simples assim. Então, agora, se você é uma entidade misteriosa, se você é um anônimo, eu não tenho como me defender. A história é essa, torna-se injusto, e a internet se tornou o lar, o berço dos covardes, porque é isso, o anonimato impera. E todo mundo vira muito valente quando você vê você está discutindo com um adolescente de 15 anos, entendeu? Me foge o nome também, que é kill não sei o quê, que é que não sei o quê, que, né, o que em inglês kill, né? Não sei o quê que vem aí, que é um site também de teoria da conspiração e não sei mais o que, parece que está se instalando aqui no Brasil também. Então, quer dizer, pode esperar nas eleições e tal, que vai ter teoria da conspiração, né? Então, eu não sei o que vai acontecer, sabe? Realmente, qual vai ser a solução que a gente vai achar para manter a liberdade na internet, mas também nos assegurarmos de que não vai haver o abuso, né, da expressão da liberdade. A conferir. Mais alguma coisa? É isso, falamos de tudo, passamos por tudo.
Agora vamos ver, essa semana aí vai ser interessante a gente acompanhar o desenrolar do Rio de Janeiro. Sim, duas coisas prometem: o desenrolar no Rio de Janeiro e o Guedes. Sim, também. Eu acho que vai. Ele O ainda vai Guedes, continuar nesse processo aí, a gente ainda vai falar bastante disso. Acho que decisões por enquanto nada, mas é bom ir acompanhando para ver o grau da fervura. Vamos ver. é. Então tá bom. A gente agradece a vocês que nos acompanharam até aqui. Lembrando sempre que o programa vai ao ar nas sextas-feiras, por volta de 19 horas. O canal Vida Revista é uma revista em vídeo, tem outros assuntos, outros cadernos que vocês podem conferir nas playlists, né? E, por favor, aí comentem. A gente sempre gosta de um comentário, mesmo que seja um, mas a gente. É bom, é bom. Entre em contato. E, isso, apresentem sugestões de assuntos para próximos programas, né? Ou dúvidas que, por acaso, Sim. ventura ou desventura tenhamos deixado. E até semana que vem. Falou, Sérgio, falou pessoal, até semana que vem. Tudo de bom, boa semana a todos.